Bom, é um prazer estar novamente com vocês. Nós estamos aqui na Escola de Pastores, no Seminário Teológico, Escola de Pastores, e hoje eu quero tratar, eu sou Evaldo Beranger, sou professor de exegese bíblica, sou pastor também lá da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, e se você quiser falar comigo, meu e-mail está aqui, ev.evaldoberanger@gmail.com. Você teria o maior prazer em responder os seus e-mails. Gostaria de falar hoje sobre a delimitação do texto, que é, na verdade, o primeiro passo na exegese dos textos bíblicos, e é uma parte importante da análise sincrônica dos textos bíblicos. Em outro vídeo eu vou explicar a diferença entre análise sincrônica e análise diacrônica. Mas nesse aqui eu quero apenas lhe dar algumas dicas de como delimitar o texto. Quando você vai trabalhar com um texto bíblico, depois que você escolheu o texto com o qual você vai trabalhar, e principalmente se você vai trabalhar nas línguas originais, mas mesmo que seja apenas na tua língua, nas versões, diversas versões que nós temos em português, o primeiro passo, a coisa mais importante, é você dividir o texto no sentido de descobrir onde ele começa e onde ele termina. É o que nós chamamos de delimitação do texto ou delimitação da perícope. Nós vamos descobrir nesse texto como que ele se articula dentro do livro em que ele está, dentro do contexto em que ele está. Ao fazer exegese, não é apenas uma questão de você escolher um versículo ou dois, ou escolher os versículos ao seu dispor. Quem vai dar para você a limitação do texto, ele tem que ter uma coerência interna. Ele tem começo, meio e fim. E você precisa descobrir. Existem várias maneiras de se descobrir os limites de um texto, de se delimitar a perícope. A mais simples, e a que está ao alcance de qualquer pessoa que tenha uma Bíblia, seja ela em que versão for, é nós usarmos a divisão de versículos, capítulos. Algumas Bíblias já vêm divididas em parágrafos. Aliás, parágrafo é justamente o significado da palavra perícope. Algumas Bíblias também já trazem seções, coleções. E, é claro, nós temos a divisão de livros e testamentos. Mas para a exegese isso não é suficiente. Até para um estudo mais aprofundado da Bíblia, só o fato de você saber onde o texto começa e termina faz toda a diferença. Quais os limites do texto? Então, há algumas coisas que as nossas edições modernas da Bíblia já fazem para a gente. Então, por exemplo, se você pega, vou dar aqui um exemplo, há várias versões, como por exemplo a Bíblia revista e atualizada. A gente tem aqui um exemplo disso. Normalmente, na Bíblia revista e atualizada, existe aqueles títulos, como por exemplo, você está vendo aqui, olha, na New International Version, você tem um título nessa aqui em especial. Eu não tenho esses títulos, mas provavelmente na tua Bíblia haverá títulos em negrito. Aprenda uma coisa importante: os títulos em negrito das Bíblias, em geral das Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica Trinitariana, são edições do editor da Bíblia. Não pertence ao texto original da Bíblia. Não pertence ao texto original. Isso é colocado pelos editores da Bíblia para te ajudar. Só que nem sempre há concordância entre os editores. E nós vamos dar uma olhada nisso. Então, vamos dar aqui, por exemplo, vou pegar um outro texto, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Nós temos aqui dividido em versículos, mas a gente pode dar uma olhada aqui naquilo que a gente chama de título. Vamos pegar um texto mais conhecido, mais prático. Bom, como nós estamos dando uma olhada aqui, vamos dar uma olhada, por exemplo, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, que é um texto que a gente conhece muito bem, é o texto do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Quando você pede para ver, olha aqui, nós estamos aqui na Bíblia de Estudo de Almeida, a Bíblia Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil.
Você tem o título aqui, o Sermão do Monte. Na mesma nova tradução da linguagem de hoje, você tem o Sermão do Monte e, note bem, as bem-aventuranças para o Almeida começam no versículo 1. Para nova tradução na linguagem de hoje, não começa no versículo 1, começa, de fato, as bem-aventuranças começam no meio do versículo 2. Agora, note bem como é que a Bíblia de Estudo de Almeida, revista e corrigida, chama a mesma seção, Sermão da Montanha, as Beatitudes. E aqui até nós temos aqui duas Bíblias, por exemplo, nós temos aqui essa versão internacional, né? A gente não precisa exibir aqui o texto original ainda, mas apenas a introdução ao Sermão do Monte, as Beatitudes, e até essa Bíblia traz em vermelho as palavras de Jesus e tal. Note que essa Bíblia também tem uma característica de dividir já em parágrafos, coisa que esta Bíblia aqui não faz. Ela vai trabalhando versículo por versículo. Esta Bíblia aqui, que é a Bíblia da Nova Tradução, divide em parágrafos, enquanto que a Almeida Corrigida também faz uma divisão em parágrafos. Então, só por isso, você já nota que há uma certa divergência quanto àquilo que a gente chama de marcas editoriais modernas. Cada editor, às vezes com a sua própria filosofia, vai trabalhar o texto e vai dividi-lo conforme a teologia que ele segue, conforme a maneira que ele entende, a maneira como ele coloca as coisas. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui. Um exemplo de um erro que se comete ao fazer a delimitação. Você pode, por exemplo, quebrar a unidade textual. Exemplo que eu acho que é, assim, grosseiro, e quase todas as Bíblias o fazem, quase todos os editores o fazem. Note bem que eu não estou falando do texto bíblico. O texto bíblico não comete esse erro. Mas, às vezes, o editor, ao colocar títulos, ao colocar divisões, ele vai cometer esse erro que pode nos atrapalhar. Isso é uma má delimitação da perícope, onde se isolam versículos do seu contexto. Por exemplo, 1 Coríntios 12, versículos 30, até o 13, capítulo 13, versículo 1, que é um texto muito conhecido nosso, ele termina assim. O versículo 30, capítulo 12 de 1 Coríntios, está tratando basicamente da questão dos carismas, dos dons, dessa questão da espiritualidade em Corinto. O argumento básico de 1 Coríntios 12 é de que os dons são dados pelo Espírito Santo conforme a necessidade e que um dom não faz uma pessoa superior à outra. Então ele usa até o exemplo do corpo, dizendo que o pé não pode dizer para a boca que é melhor e que há uma igualdade. Agora note bem, o versículo 30, nas nossas traduções comuns, normais, diz assim: tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Coerente com o que o texto diz. E aí vem, entretanto, tem um porém, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Bom, esse versículo, do jeito que ele está aqui, ele parece contradizer o restante do texto. O texto está dizendo que não tem um dom que seja melhor do que o outro, não tem um carisma que faça do seu portador algo melhor, algo superior, e que o orgulho de ter o dom só atrapalha a questão da comunhão e tudo isso. E se é o Espírito Santo quem doa os dons, como é que eu vou procurá-los? E aí vem, na maioria das Bíblias, vem um título: o amor é o dom supremo. Esse título é editorial. Esse título não faz parte do texto original. Quando Paulo escreveu esse texto, ele nem estava pensando nessa divisão em versículos. Ele está escrevendo uma carta, e essa carta segue naturalmente. Só que esta quebra no texto faz a gente ler o texto do capítulo 12 só até aqui. Só que o versículo 31, ele continua naquilo que o editor achou que faria parte do texto seguinte, de 1 Coríntios 13. E ele vai dizer assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente,
ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retinha. Agora, dá uma olhada, quando a gente pega esse texto, por exemplo, na língua original. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31 em diante. Note que no texto original grego, mesmo que você não conheça o grego, ele vai terminar o versículo 31 dizendo: Zelute de carisma tatamezona. Esse texto é difícil de traduzir. Basicamente a tradução é: com zelo, pois, buscai, esse ideia, pois, dos carismas os melhores, dos dons os melhores. Acontece que o primeiro, o neutro plural, o nominativo neutro plural em grego, ele tem uma função geralmente que não é lembrada, ele tem uma função de coletivo. Então, quando você poderia traduzir esse texto da seguinte maneira: buscai com zelo, pois, nesta questão dos dons, dos carismas, da espiritualidade, o que há de melhor. E eu passo a mostrar o hiperbole, o mais excelente, rodam caminho a vós, eu passo a mostrar. E agora passo a mostrar-vos o caminho melhor. Note que isso faz uma ligação perfeita entre o tema do capítulo 12 com o tema do capítulo 13. O tema do capítulo 13 é: se as línguas dos homens eu falo e dos anjos, amor, porém, não tenho, tornarei como o símbolo, ou como um cálculos, né, que é o pêndulo, o símbolo, serei. E aqui vem a palavra kimbalon, no grego, alaladzon, significa estarei fazendo barulho apenas como faz o cavalo lazão, por exemplo. A palavra alaladzon dá origem a isso. Estou dando esse exemplo na língua grega para você ver que se nós prestarmos atenção, eu vou fazer aqui uma ligação com, voltando aqui, 1 Coríntios, 1 Coríntios, o problema é só de digitação aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, ou melhor, vamos pegar já no 12, 31, e ao fazer isso você vê que, olha só, esse texto equivale a esse, né? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O amor é o dom supremo, e eu passo a mostrar. Aqui, ele vai dizer a mesma coisa. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele deixa no versículo anterior. A New International Version vai fazer alguma coisa, né? Agora, desejai ardentemente os melhores dons, e eu vou mostrá-lo o caminho mais excelente. Mas note, ele colocou um título aqui no meio: o amor é indispensável. Se nós pegarmos a tradução na linguagem de hoje, por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Essa tradução está um pouco melhor do que as outras, e ele não faz a ruptura. Ele vai dizer, então aí vem o hino do amor cristão. Se você pegar, inclusive, vamos dar uma olhada aqui, eu tenho uma outra versão, a New King James, né? Deixa eu colocar aqui também 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, acho que ele não entendeu, de novo, 1 Coríntios 12, 31, você vai ver que ela vai fazer exatamente a mesma coisa, com a divisão, não no meio do versículo, mas entre os capítulos exatamente, né? Então, todos têm dons de cura, todos falam em línguas, todos as interpretam, mas ardentemente, com muito esforço, deseje os melhores dons. E agora eu mostro a você o caminho mais excelente. E vem aí o maior dos dons.
Percebe como há uma diferença? Olha, o amor é o dom supremo, a suprema excelência da caridade, o hino ao amor cristão, o supremo dom. Perceba que nas nossas versões, por melhores que elas sejam, nós vamos ter divergência quanto a isso. Então, você já está percebendo que agrupar perícopes que deviam estar separadas é um problema muito sério. Dividir perícopes que deveriam, na verdade, estar juntas, você pode mudar completamente o sentido do texto e pode perder, às vezes, alguma coisa mais importante. Nós temos um exemplo, por exemplo, que eu quero dar, de Eclesiastes 4:1 até 6:12, na Revista e Atualizada e na Bíblia de Jerusalém. Nós vamos ver o texto, eu peguei apenas os títulos destas Bíblias. Por exemplo, na Revista Atualizada, de 1 a 16, o editor colocou as tribulações da vida. Nota, isso não é texto bíblico, isso é algo que o editor colocou para tentar nos ajudar. A questão é, será que nos ajuda? Daí, no capítulo 5, de 1 a 7, ele chamou a loucura dos votos precipitados. Se você quiser pegar sua Bíblia e acompanhar o texto, você pode ir comparando com a sua Bíblia. Do capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 12, ele chamou de a vaidade das riquezas. Já a Bíblia de Jerusalém tem um título para esta sessão inteira. Esta sessão inteira chama-se Misérias da Vida em Sociedade. E aí, na primeira parte, de 1 a 12, o título é Opressão pelo abuso do poder e desamparo do homem isolado. Olha, parece que nós estamos falando de outra coisa completamente diferente. Daí, do versículo 13 ao 16, ele chama de maquinações políticas. Esse é o título do parágrafo ali. No capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 6, o título é Religiosidade motivada pelo espírito de massa e abuso na prática de fazer promessa. Note que a visão da Bíblia de Jerusalém é uma visão mais política, está um pouquinho mais em acordo com o texto lá, como ele realmente vem. Essa aqui é uma visão mais piedosa, uma visão mais devocional, fala das tribulações, dos votos religiosos e como as riquezas não são duradouras. No fundo, nós estamos falando do mesmo texto, mas notem que como os títulos diferenciam muito uma coisa da outra. Depois vem versículo 7 a 8, tirania do poder, e para terminar, do 5, do 9 até o 6, 12, o dinheiro. Se você olhar esse texto lá na sua Bíblia e ler o texto, utilizando-se de todos esses títulos, dependendo da Bíblia que você lê, a divisão dos versículos é completamente diferente. Olha, 4 de 1 a 16, 4 de 1 a 12, 5 de 1 a 7, 4 de 13 a 16, 4, 17 até o 5, 6, aqui vai até o 7, aqui começa no 8, aqui ele começa no 7, o 8, esse aqui considera do versículo 8, do capítulo 5 até o 6, 12, uma única perícope, enquanto que esse aqui considera do versículo 9 do capítulo 5 até 6, 12, uma única perícope. Como é que a gente resolve isso? Na verdade, nós temos outros exemplos, né? Por exemplo, Lucas 14, 25 a 35, se você fizer uma comparação na Bíblia de Jerusalém, na Revista Atualizada, na Tradução Ecumênica da Bíblia, na Bíblia da Edições Paulinas, na Revista Corrigida, você vai ver que os títulos, as perícopes estão divididos completamente diferentes. A mesma coisa acontece em João 10, de 1 a 21. Então nós estamos sem nenhum critério. Este critério, ele é o critério moderno. Você tem muitas Bíblias, muitas traduções, muitas versões diferentes, todas elas muito boas. As traduções em português e muitas traduções em inglês são muito bem feitas, mas a divisão de perícope é complicada. Na verdade, se você quer estudar esse texto de maneira muito mais profunda, você tem que fazer você mesmo esta divisão em perícope, não utilizando-se somente das marcas vetoriais modernas. Antes de tudo, ao escolher um texto, você vai ter que pensar um pouquinho em gênero literário. Você vai trabalhar com gênero lá na frente, na exegese e tal, às vezes alguns comentários, mas esse é o momento de você prestar atenção em algumas coisas, não fazer uma análise profunda do gênero, mas pelo menos descobrir se é um texto narrativo, né, se esse texto tem personagens que agem no tempo e no espaço, portanto, relatam um acontecimento, uma ação, se é um texto argumentativo,
uma carta de Paulo, por exemplo, um argumento de próprio Senhor Jesus, argumentando com os fariseus e tal, se esse texto pertence a algum gênero específico, como, por exemplo, normalmente o texto narrativo, ele vai responder as perguntas: o que, quem, quando, onde e como as coisas aconteceram. Se o texto responde estas perguntas sem muita dificuldade, você está trabalhando com um texto narrativo. O texto argumentativo normalmente apresenta um ponto de vista, uma explicação e, às vezes, por exemplo, tira conclusões e tal. Em geral, as cartas são assim. Você encontra no Antigo Testamento algumas discussões, algumas coisas. Você encontra também no Antigo Testamento outros tipos de gêneros. Leis. Você vai tratar das leis de maneira diferente. Crônicas, por exemplo, quando você tem a história de um rei, que é uma história oficial, uma história de um reino, alguma coisa assim, ele tem uma característica própria. Se é poesia, também você vai prestar atenção na presença de estribilhos, de repetições e tudo isso. Qualquer outro tipo de texto, por exemplo, provérbios. Normalmente os provérbios, a delimitação é muito simples. Em geral, os provérbios, cada versículo é um provérbio. Mas você tem provérbios ou símiles ou textos de sabedoria que são mais longos do que simplesmente um versículo. Aí, então, você vai usar as marcas editoriais modernas, das quais eu já falei, e eu quero falar um pouquinho agora, só antes de falar das marcas editoriais antigas, dos critérios literários, na verdade, eu quero falar um pouquinho dessas marcas editoriais antigas. Preste atenção numa coisa bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui, pensando, por exemplo, no Antigo Testamento. Pegar aqui uma tradução aqui, uma Bíblia, a Bíblia hebraica aí, Stuttgartensia, que é considerada uma das melhores edições críticas do Novo Testamento. Eu quero aqui fazer com você uma coisa. Note, por exemplo, que você tem aqui um Samek, sozinho. Talvez o texto que melhor mostre isso, deixe-me ver aqui, Gênesis 1, é um texto que mostra isso muito bem. Você tem aqui no versículo 1 do texto hebraico, você vai lendo o texto hebraico, se você conhecer hebraico, você vai perceber que ele vai chegar num determinado ponto, ele vai ter aqui um P. Esse P se chama Peturá. Isso aqui é uma marca que os maçoretas, aqueles que editaram o texto no final do judaísmo tardio, no começo do judaísmo moderno, após a destruição do templo, até por volta do século X, século XII, eles foram criando estes sinaizinhos aqui, que são colocados abaixo e acima das consoantes hebraicas, para fazer a vocalização do texto. Por isso esses sinais são chamados de sinais maçoréticos. Mas os maçoretas não fizeram apenas esse tipo de sinal. Eles puseram, por exemplo, a delimitação do final da frase. Outras Bíblias trazem isso melhor, por exemplo. Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui no Bible Works, Gênesis 1, você tem aqui, ele tem os sinais maçoréticos mais completos. Se você prestar bem atenção aqui, olha, além do sinal maçorético, ainda tem os sinais de cantilação, e aqui, por exemplo, indica que é o verso, o meio do verso e tal. Mas o que eu quero que você preste atenção nisso aqui, é nesse Peturá aqui. Se eu pedir ao Bible Works para fazer uma busca deste Peturá, note que ele vai encontrar no versículo 5 de Gênesis, no versículo 8, no versículo 13, no versículo 19. São as divisões naturais do texto. Aqui, olha. Então, primeira divisão, versículo 5 termina aqui. Aqui no versículo
6 começa-se uma nova perícope que vai até o versículo 8. Isso é a opinião do Massoreta. Ele acha que esse texto em si é uma perícope e engloba um certo número de versículos. Essa é uma boa dica para você começar a trabalhar, se você trabalha com a língua hebraica. Por exemplo, se você vai pegar um texto, uma outra coisa que serve também é o Samek. O Samek, ele é uma divisão maior que ele serve para mostrar as divisões de leitura nas sinagogas. Então, tanto o Peturral, letra P, sozinha, no final de um verso, como o Samek, pode indicar, isso também não é original, não faz parte do texto original da Bíblia, isso é uma marca editorial colocada por aqueles que editaram a Bíblia lá nos princípios, os massoretas, que podem nos ajudar. Aqui eu tenho, por exemplo, olha, você tem um Samek aqui, e você vai ter um Peturá aqui. Note que, para o Massoreta, essa perícope aqui de Gênesis 3 começa no capítulo 16 e vem até o versículo 16, desculpe, do capítulo 3, e vem até o versículo 21. Se nós olharmos isso, olha só, Gênesis 3, de 16 a 21. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra Bíblia, Gênesis, isso aqui tem que pôr o acento, Gênesis 3, 16 a 21, tá aqui. Ó, note que tem o Samek aqui, ok? E tem Peturá, ou P, aqui, 16 a 21. Olha, mas o que é esse texto? Vamos dar uma olhadinha, vamos mudar de Bíblia, apenas para a gente poder dar uma olhada aqui. Um livro que a gente pode, vamos pegar Almeida, pegar a nova tradução da linguagem de hoje, para ver se ela vai dividir. Olha só, aqui, note que divisão que a Bíblia, na linguagem de hoje, vai fazer. O castigo começa no versículo 14, note que você tem um parágrafo aqui, aqui ele considera um outro parágrafo, aqui ele considera um outro parágrafo, mas isso aqui tudo ele considera como uma única perícope. Note que a tradução na linguagem de hoje está discordando do texto massorético. E agora? Vamos dar uma olhadinha uma outra versão. Vou pegar aqui a Bíblia de Almeida, revista e atualizada. Vamos ver se ela concorda ou se ela discorda. Capítulo 3, versículo 16, está aqui, note que o versículo 16 não diz nada, tal, deixa eu ver aqui uma coisa, se existe alguma maneira de eu pôr aqui somente o texto bíblico, não, dá uma olhada aqui, revista atualizada com números de Strong. Eu estou querendo a Almeida, revista Bíblia de Estudo de Almeida. A Bíblia de Estudo de Almeida vai chamar esse texto, note que ela põe versículo por versículo, como é comum, note onde é que ele vai fazer a divisão. Bom, lembrando aqui que nós estamos tratando dos critérios para a delimitação do texto, os critérios externos, que nós chamamos de critérios editoriais, que são aquelas marcas editoriais. Nós já vimos as marcas editoriais modernas, mas agora nós vamos dar uma olhadinha nas marcas editoriais antigas. Nós estamos falando aqui dos critérios então, para a delimitação do texto. Já falamos um pouquinho sobre as marcas editoriais modernas, que são aquelas divisões em parágrafos, em seções com títulos em negrito que as Bíblias modernas trazem. Quero dar um exemplo disso daqui a pouquinho, mas eu quero agora falar um pouco sobre as marcas editoriais antigas. E quero, para isso, utilizar a Bíblia, tanto a Bíblia hebraica, Estudo Cartência, quanto a Bíblia de Nestle, a 27ª edição de Kurt Aland,
que é a tradução em grego. São as duas traduções consideradas mais modernas e mais técnicas nos seus critérios. Então, eu já falei um pouquinho acerca disso, né? Você tem a letra Samek, que pode ser uma indicação disso. Você tem a letra P, que é o Petorá, como uma indicação desses critérios. Isso, para quem trabalha no grego e no hebraico, ajuda bastante. Então, você pode, por exemplo, digamos que você queira fazer aqui a delimitação de um texto como o texto de Amós, capítulo 1, por exemplo. Amós, capítulo 1, você tem aqui claramente o versículo 1º e o 2º como introdução ao texto. Aí você tem um petorá aqui, um P. Aí o versículo 3 começa a nova perícope, o versículo 4, o versículo 5, mais um P aqui. Então, esta perícope que começa no versículo 3, provavelmente virá até o versículo 5. Se você andar um pouquinho mais, você vai ver um novo P aqui no final do versículo 8. E você perceberá um novo P aqui no final do versículo 10. Vamos dar uma olhada nisso em termos da Bíblia de Almeida, por exemplo, onde a gente tem Amós, capítulo 1. Se você não conhece o hebraico, você vai ver que o título é As Ameaças contra as Diversas Nações. Vou fazer uma coisa aqui, apenas para a gente poder comparar. Desculpem. Aqui. Né? E uma outra coisa, esse programa que eu estou usando é o Logos Bible, está com 4 aqui, mas na verdade é o Logos 5. Então, quando você coloca a letrinha A aqui e a letrinha A aqui, do jeito que eu fiz, se você tem um Logos, isso pode te ajudar. Você está querendo que os dois textos trabalhem sincronizados. Isso aqui você pode trabalhar só com o texto bíblico, ele vai tirar todos os títulos. Ou, no nosso caso, eu não quero que tire os títulos modernos, porque eu quero justamente comparar esses títulos modernos com o texto. Ok? Então, olha só, ameaças contra as diversas nações e contra Judá. Notem que, para o Massoreta, o versículo 2 é o final da primeira perícope. Note que ele terminou a primeira perícope aqui. Percebe que ele deixou um espaço aqui entre esse texto e o próximo? Então, olha aqui, ó, do 3 ao 5, concorda, então, com o nosso Massoreta. Os versículos 5, o P, vem logo aqui em seguida, vem aqui embaixo, olha aqui, tá vendo aqui? Do 3 ao 5, do 6 ao 8, o 9 e o 10, se você olhar no texto hebraico, exatamente isso que acontece. E aí, esse texto aqui nos ajuda também a perceber uma coisa interessante, que é a presença nas Bíblias de Almeida, a Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, a Almeida, a Bíblia de Almeida, a Bíblia de Estudo de Almeida. Você vai descobrir a presença deste P através do negrito. Note que o primeiro versículo, versículo 3, que seria basicamente o início oficial da perícope, note que o P está aqui. O próximo versículo é o 3. Note que ele coloca em negrito. O próximo negrito está no 6, que é justamente o começo da próxima. Este negrito, que você talvez nunca tenha reparado na sua Bíblia, note que ele não tem o versículo 3, no 4 e no 5 ele não tem. No 7 e no 8 ele não tem. Este negrito é uma maneira das Bíblias de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, de te falar desta marca que no original está presente. A mesma coisa vai acontecer se você trabalhar com o texto grego. Só que o texto grego, o critério é outro. Vamos ligar então aqui o texto grego, 1 Coríntios 13, para que, ao transformar aqui o texto, vamos pegar o texto que nós estamos trabalhando, que é Mateus
5. Mateus 5, ele ligou aqui. Note que a primeira letra do versículo está em maiúscula. Em português, sempre que se começa um novo versículo, uma nova frase, deveria estar em maiúscula, porque esse é o critério em português. Mas no grego, nesta Bíblia em especial, do Nestor Aland, Greek New Testament, 27ª edição, de Kurt Aland e segundo Bruce Metzger e tal, ele trabalha da seguinte forma: ele, além de dividir o texto em parágrafos, é assim que você vai encontrar, se você tiver o texto em papel, ele terá um parágrafo aqui, note, isso é uma perícope. Aqui, versículo, letra maiúscula, indica o início de uma nova perícope, que para esse autor começa no versículo 3 e vai até, olha aqui, até o versículo 12, porque o versículo 13 já começa novamente com maiúsculo. Note que todos os outros versículos estão em minúsculo, no grego. Como é que a gente percebe isso no português? Se você tiver uma Bíblia de Almeida, muito simples. Note que o primeiro versículo 3 aqui está em negrito. O próximo negrito é o versículo 13. Então, essa é uma maneira interessante de você perceber que no português existe, as Bíblias em português, elas podem refletir as marcas editoriais antigas que são obedecidas por essas edições críticas, tanto do grego quanto do hebraico do Antigo Testamento. Ok? Uma coisa muito interessante que eu quero mostrar, eu até a cópia da Bíblia revista atualizada. Você tem aqui, note, aqui são as marcas editoriais modernas, isso aqui é do editor. Esta aqui é uma marca editorial antiga, olha só. Primeira letra negrita, segunda não, mas conforme esta Bíblia aqui, cada negrito desse é uma perícope. Nós já vimos que lá no grego não está assim. Então essa versão aqui não segue originalmente. Agora vamos dar uma olhadinha em Amós, na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, como eu disse, ela faz uma divisão mais sofisticada. Então ela faz aqui o julgamento das nações, isso aqui é uma grande perícope, mas note que cada subperícope aqui está delimitada no texto da Bíblia de Jerusalém. Damasco, seria Gaza e Filisteia, Tiro e Fenícia, Edom, Amon. Amós, essa é a Bíblia de Jerusalém. Essa aqui é a Bíblia na linguagem de hoje. É a tradução, não, essa aqui é na New International, é a NVI, a Nova Versão Internacional. Note que ela divide um parágrafo aqui, existe aqui um texto inverso, mas olha, julgamento dos povos vizinhos de Israel, uma perícope, percebe que tem um espaço aqui, uma nova perícope, outra perícope. É interessante Amós como ele é tratado nas diversas Bíblias. Essa é a Nova Versão Internacional, essa é a versão revista atualizada. Ameaças contra as diversas nações. O versículo 1 e 2 tem um negrito aqui, o próximo negrito está aqui, o próximo negrito está aqui, o próximo negrito está aqui. Se você der uma olhada no texto original em hebraico, eu vou mostrar para você daqui a pouco, você vai ver que esses negritos vão coincidir justamente com a presença dos peturrás do P, essa letrinha aqui. Ok? Então note que você, embora não esteja dividido em parágrafo, como um parágrafo só, o negrito te ajuda a descobrir que isso aqui é um parágrafo. Esta aqui é a revista atualizada também. No caso aqui é Gênesis, você tem o título editorial moderno, e os negritos aqui vão te ajudar a fazer. Se você não tem acesso aos textos originais, você só tem as versões em português, mesmo assim você pode já começar a fazer uma delimitação
do texto original de uma maneira que possa ser satisfatória, utilizando-se dessas marcas editoriais, dessas coisas. Só o fato de você dividir e ter essa divisão já vai te ajudar. Agora, na verdade, o ideal não é que você utilize esses critérios que são critérios externos. O ideal é que você trabalhe com aquilo que nós chamamos de critérios internos ou critérios literários, que será o assunto do próximo vídeo. Você, por favor, procure critérios literários, estilísticos e semânticos para a delimitação do perigo. Estes critérios, que são critérios internos de coerência do texto, você não precisa ter acesso à língua original, você pode utilizar na sua própria Bíblia, é bom que você trabalhe com mais de uma versão, mas você vai perceber que esses critérios internos, esses critérios do próprio texto bíblico, você pode até discordar do editor da Bíblia. É claro que isso é muito sério, e o editor da Bíblia, ele tem um grupo de peritos com os quais ele trabalha. Você pode também perceber que, dependendo da edição, ele vai seguir uma teologia ou outra. Por exemplo, você pega a tradução da TEB, né, a tradução ecumênica da Bíblia, ela tem um ar assim da teologia da libertação muito próprio, muito presente. Você vai perceber pelos títulos e pelas divisões que existe uma ideologia por detrás. Se você pega a Bíblia da Vozes, por exemplo, que é uma Bíblia, uma excelente tradução, um critério não tão voltado, embora haja ali uma grande influência da teologia da libertação, você tem também tudo isso. Se você pega uma Bíblia protestante, como a Bíblia Revista e Atualizada, a Revista e Corrigida, a Nova Versão Internacional, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, você vai ter uma visão menos política, menos influenciada pelas escolas sociológicas, mas muito mais voltada para uma questão devocional. Você vai perceber que os títulos são mais piedosos e tudo isso. Mas eu quero parar por aqui, nesse vídeo. Se você quiser continuar trabalhando essa questão da delimitação da perícope, agora, como critérios internos e literários, por favor, procure o próximo vídeo, número 2 dessa série da delimitação de perícopes. Prazer muito grande estar com você e é muito bom poder trabalhar junto aqui na internet. Deus lhe abençoe.